Bíblias abertas na palavra do Senhor, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, a Noêmia lerá conosco. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. As pessoas mudam. As pessoas são mudadas ao longo do tempo. Algumas pessoas mudam para pior e outras, pela graça de Deus, melhoram. O tempo não faz mudanças, o tempo não muda ninguém. O tempo não muda ninguém. Se você tem uma expectativa de que o tempo mude alguém, você perceberá que ao longo do tempo as pessoas são mudadas, mas não são mudadas pelo tempo. O tempo é testemunha. O tempo é a testemunha, o tempo é a porta-voz das mudanças que acontecem na vida de uma pessoa. É o tempo quem denuncia o nosso estado. Antes nós éramos meninos, mimados, infantis. Depois, pela graça de Deus, responsáveis, corajosos, atenciosos, preocupados. E foi a partir de mudanças que eu pensei em buscar algumas mudanças na vida de Pedro ao longo do tempo e descobri o amadurecimento experimentado pelo irmão sob intensas lutas. As lutas vividas por Pedro serviram para o seu amadurecimento, para o seu crescimento espiritual. As lutas vividas por Pedro fizeram dele uma pessoa diferente da pessoa que ele era. Se antes ele era somente um pescador de peixes, entre o pescador de peixes e o pescador de homens, houve uma mudança extraordinária na vida dele, operada pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós analisamos o Pedro, pescador de peixes, e o Pedro, pescador de homens, não há entre eles quase nenhuma mais afinidade. A semelhança vai se esvaindo a partir do tempo. Afinal de contas, quando ele se apresenta como alguém já marcado pela graça de Deus, pela ação de Deus na sua vida. Deus se revelou a Pedro de maneira especial e agiu na sua vida. E algumas lições generosas foram aprendidas por Pedro ao longo da sua caminhada, como nós podemos identificar nesse texto que nós acabamos de ler, e que são atestadas pelo tempo. Volto a dizer, o tempo não muda as pessoas mudam ao longo do tempo. As pessoas mudam ao longo do tempo, e ao longo do tempo Deus nos muda, Deus age na nossa vida, Deus interage conosco, Deus ministra sobre nós. Basta olharmos as circunstâncias da vida e experimentarmos ao longo dela as mudanças operadas pelo Senhor. Para que Pedro pudesse viver essas mudanças, alguns princípios são estabelecidos no texto bíblico que está. Versículo 5 e versículo 6 e versículo 7 da primeira carta de Pedro, capítulo 5. A Bíblia nos diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Para que Pedro pudesse se humilhar, se dobrar e se render ao Senhor, Deus revelou a ele a sua mão poderosa. Para que Pedro pudesse aprender o que é se humilhar, o que é se submeter ao Senhor, para que Pedro pudesse aprender o que é ouvir de verdade a voz de Deus na sua história, ele precisou aprender, identificar e conhecer a mão poderosa do Senhor. Porque foi sob a mão poderosa de Deus que ele finalmente resolveu se humilhar. Não é fácil para uma pessoa com iniciativa, não é fácil para uma pessoa com temperamento forte se humilhar. Mas se humilhar diante de Deus não é fácil para ninguém. A nossa carnalidade quer nos colocar no centro da história, e nós queremos que todos se dobrem a nós, inclusive Deus. Estou dizendo você não, estou dizendo que é a nossa carne. A tendência nossa é identificar isso como uma realidade. Contudo, a Bíblia nos ensina que nós devemos nos humilhar sob ou diante da poderosa mão de Deus. E aqui vale uma coisa importante. Como é que Pedro aprendeu isso? Eu fui ler na Bíblia as várias experiências de Pedro, escolhi uma para poder identificá-la, para que Pedro pudesse reafirmar na sua mente e no seu coração que eu posso me humilhar sob a poderosa mão de Deus, porque a mão de Deus não é uma mão comum, a mão de Deus é uma mão poderosa. Pedro estava preso, era o período das grandes festas, a festa da Páscoa, as celebrações eram intensas. Tiago, um dos discípulos de Jesus Cristo, ele foi morto ao fio da espada. Pedro seria o próximo. Pedro estava naquilo que nós podemos chamar hoje de corredor da morte. Os dias, as horas de Pedro estavam contadas.
As horas de Pedro estavam contadas. A igreja no seu canto intercedendo e clamando pela vida de Pedro. Pedro dormia, é o que diz a Bíblia. No meio daquela confusão, daquela ansiedade toda, no meio daquelas tormentas todas, Pedro dormia. E o sono de Pedro era o sono daqueles que sabem quem é o Senhor e confiam ao Senhor a sua vida e reconhecem a sua limitação. Reconhecem que a mão de Deus é poderosa, mas a nossa mão é falha, pequenina, humana e passageira. Deus operou na vida dele de maneira extraordinária. Encaminhou para lá um anjo. O anjo acordou Pedro. Pedro dormiu, o anjo o acordou. Pedro acorda e o anjo dá uma ordem ao acender a luz para que ele pudesse se enxergar. Vista-se, arrume-se. Ele vai se arrumando. Pedro perde das suas mãos e dos seus pés qualquer tipo de algema, nada mais o amarra. Enquanto Pedro acorda e se veste, os soldados dormem. O anjo vai abrindo as portas, Pedro vai seguindo, indo após o anjo, até chegar do lado de fora. A Bíblia diz que uma porta se abriu automaticamente. A porta se abriu e Pedro se viu do lado de fora. Quando Pedro olha para trás, fico a imaginar as inúmeras possibilidades do discurso de Pedro, a observar a mão poderosa do Senhor que o acompanhou até ali, a observar o Senhor que o acordou, que encaminhou para lá um anjo, que determinou que o anjo ali estivesse. Ou seja, quando Pedro olha para a sua vida, para a sua existência, nesse episódio, ele reconhece: eu não fiz absolutamente nada para estar aqui do lado de fora. Se eu estou aqui do lado de fora, foi por causa da mão poderosa de Deus, foi a mão poderosa do Senhor que me trouxe até aqui. Quando Pedro vai escrever mais tarde aqui na sua epístola sobre a poderosa mão de Deus, ele está identificando na sua história uma experiência retumbante, uma experiência extraordinária, uma experiência maravilhosa que veio sendo carregada ao longo da sua existência. Caminha a sua vida olhando para trás, dizendo: eu creio na mão poderosa do Senhor. É por isso que a palavra de Deus nos desafia: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno o Senhor vai se apresentar. Ao vivenciar essa mão poderosa de Deus, Pedro aprendeu a importância de se humilhar e não se exaltar. Sabe o que eu entendo aqui? Que Pedro achou o seu lugar. Pedro achou o lugar dele. O lugar de Pedro não era o lugar de quem dá ordem. O lugar de Pedro era o lugar de quem se dobra. Pedro olhou e viu a mão do Senhor como uma mão poderosa e a sua mão como uma mão falha. Pedro entendeu que toda a ação generosa que ali aconteceu foi uma ação do Senhor. E minha conclusão diante disso é clara. A Bíblia diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. E a continuação do texto é: para que Ele em tempo oportuno vos exalte. De um lado, humilhar. Do outro lado, exaltar. De um jeito ou de outro, eu me humilho, mas quem me exalta é o Senhor. Eu me dobro e quem me levanta é o Senhor. Eu me envolvo numa série de coisas complexas da minha existência, mas o livramento vem da parte de Deus, e vem da parte de Deus com a sua mão toda poderosa. É uma ação única e extraordinária da parte do Senhor. Mas veja que há um detalhe especial nesse texto ainda: tempo oportuno. Diga para mim, qual é o tempo oportuno para que haja uma ação de livramento de Deus na sua vida? Fala para mim, pode falar. Qual o tempo oportuno, na sua opinião? Na sua opinião é quando? Hein? Eu ouvi hoje e ouvi agora. Eu acho que é hoje e é agora. Se depender de nós, tempo oportuno, na nossa visão, é um tempo segundo a nossa escolha, ou segundo a nossa necessidade. Veja, a ação de Deus é na hora do Senhor, é na hora dele, não é nem antes e nem depois. Não há lugar para desespero. A mão do Senhor é poderosa, Ele é poderoso, Ele vai agir na sua vida. O livramento, a obra do Senhor não deixará de acontecer, embora na sua visão aparentemente não esteja acontecendo. Qual é o problema da nossa visão? Desse tamanhozinho. Nós só enxergamos agora e hoje. É onde a gente enxerga, hoje e agora. Nós não enxergamos o amanhã. A manifestação poderosa do Senhor vai acontecer na nossa vida, já aconteceu na nossa vida e continuará acontecendo na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós cristãos aprendemos que existe uma mão poderosa do Senhor e Ele age em favor dos seus filhos. O texto continua no versículo 7. Leia comigo. Lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade. Por quê, meus irmãos? Porque Ele tem cuidado de vós. Esse texto tem uma lógica maravilhosa que nos ajuda a entender. Para que Pedro aprendesse a lidar com a ansiedade, o Senhor se revelou a ele com seus cuidados. O cuidado do Senhor com Pedro fez abrir mão de suas preocupações e o ensinou a lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Esse verbo lançar, ele pode ser também traduzido como arremessar. De um jeito ou de outro, está longe de você e perto dele. Está longe de você e perto dele. De um jeito ou de outro, nós precisamos aprender a trazer nas nossas mãos aquilo que nos deixa ansiosos e jogar na presença de Deus. E a ideia de lançar é lançar na presença de Deus e deixar para lá. De não querer carregar um fardo sobre os nossos ombros, como se nós tivéssemos condições de carregá-lo. Mas para que isso pudesse acontecer na vida de Pedro, Pedro teve que aprender que o Senhor cuidava dele. Que o Senhor cuidava dele. Só que entre nós, as pessoas em geral, elas sabem que Deus cuida delas, mas acham que Deus não está cuidando agora. Se eu estou passando por isso, é sinal que Deus não está tomando conta de mim. Pedro teve que aprender. Como é que Pedro aprendeu? Foi estudar a Bíblia, várias formas. Vou contar um exemplo que você conhece muito bem. Era madrugada, os discípulos no barco. Jesus vem, tormenta, ele vem andando por sobre as águas, está lembrado? Quando os discípulos o veem, eles pensam que é o quê? Um fantasma. Então ninguém diz assim, parece um fantasma. Ninguém fala aí, gente, parece um fantasma. O que você acha? Acha que é um fantasma. Você fala isso? Você já viu alguma sombra em algum lugar? Então você imagina bem que a sombra não estava indo para lá, o vulto nem estava indo para lá, nem estava indo para lá, estava indo para cá, ok? Então vamos lá, na sua perspectiva, estava indo para aí onde você está. Os discípulos gritaram, é um fantasma. Jesus diz, calma aí, gente, sou eu, o mestre. Pedro diz, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Qual foi a resposta de Jesus Cristo para ele? Tem uma exclamação no final. Vem, vem. Fosse aqui no Rio dizer, bora, bora. O que Pedro fez? Foi. Não é simples isso? Simples assim. Estava andando por sobre as águas, Jesus falou que era ele. Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus disse para ele, vem, e Pedro foi. E Pedro andou por sobre as águas. Quanto tempo Pedro andou por sobre as águas? Nós vamos reunir um grupo de teólogos para discutir esse assunto. Vão passar 10 anos e não vamos chegar a conclusão nenhuma. Sabe por quê? Não diz. A Bíblia diz que ele andou, primeira parte, ele andou por sobre as águas. Aí depois ele reparou na força do vento e começou a afundar. Começou a afundar. E aí Pedro descobriu que era ser cuidado pelo Senhor. Por quê? O que Jesus Cristo fez? Aí Pedro, você não teve fé? Vai, Pedro. Os discípulos que estavam lá no barco disseram o quê? Hashtag se deu mal. Hashtag pronto falei. Hashtag pronto, você é uma bênção. Hashtag SQN. O que foi dito? Não sei o que foi dito. O fato é que Pedro afundou, e quando Pedro estava afundando, o que Jesus Cristo fez? Estendeu a mão e o colocou no barco. Sabe o que é isso, gente? Cuidado de Deus. Deus o tomou na hora da sua maior fragilidade. Na hora que ele estava afundando, Deus o segurou. Jesus o segurou pela mão. Deus o segurou pela mão e o colocou no barco. O barco era o lugar seguro, o lugar mais seguro que podia estar. Curiosamente, é o lugar mais seguro que Pedro estava. Mas Pedro deixou o lugar mais seguro para viver a sua fé. E no território da fé, Pedro andou por sobre as águas. Ele reparou na força do vento. Ele é um cara normal, ser humano, como você e eu, que tem medo. Só que o medo tirou dele a fé. E a falta de fé colocou nele um medo tão grande que ele se desesperou. E o desespero fez com que ele afundasse. Só que Jesus, ao invés de deixá-lo afundar um pouco mais, Jesus Cristo pegou pela mão e colocou ali. Pedro aprendeu com o Senhor Jesus Cristo que era cuidado. E aí ele pode afirmar que existe um cuidado do Senhor. Sob os cuidados do Senhor, Pedro descobriu que a sua ansiedade era improdutiva, que não adiantava ele se bater debaixo d'água, não adiantava ele brigar para um lado para o outro. E para aqueles que gostam
Por que nenhum discípulo pulou, né, gente? Ninguém pulou para ajudar Pedro. Todo mundo sabia que ninguém tinha condições de salvá-lo. Tem certas horas da nossa vida que Deus quer falar diretamente com a gente. Deus quer nos salvar, Deus quer mostrar o seu cuidado. Nós estamos buscando cuidado muitas vezes em alguém, em alguma pessoa, em alguma instituição, e Deus quer falar diretamente com a gente. Ele quer nos resgatar do fundo do mar, Ele quer nos colocar de volta no lugar seco, no lugar seguro. A Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Para que Pedro pudesse lançar sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, ele teve que aprender que o Senhor é quem cuida dele. E para ser cuidado pelo Senhor, nós precisamos fechar os nossos olhos. Ao fechar os nossos olhos, nós deixamos de reparar na força de todas as coisas externas e passamos a reparar aquilo que o Senhor Deus pode operar na nossa vida. A operação do Senhor na nossa vida é extraordinária, mas em boa parte da nossa existência, nossos olhos estão abertos e nós precisamos fechá-los. É quando nós oramos, quando nós deixamos de reparar no que está do lado de fora, quando nós deixamos de nos preocupar com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós descobrimos os cuidados do Senhor, nós descobrimos que podemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Nós passamos a identificar a sua mão poderosa, a mão poderosa do Senhor, para nos proteger, para nos arrancar das prisões da nossa alma, para nos arrancar das prisões do pecado, para nos libertar de uma forma maravilhosa, extraordinária e única. Dizem que o tempo passa num piscar de olhos. Se é assim, você vai viver melhor se aproveitar mais o tempo em que seus olhos estiverem fechados. Porque será nesse tempo que você verá melhor o Senhor Deus. Que Deus? O Deus que tem uma mão poderosa e cuida muito bem de você. Com estas perspectivas, com esta palavra do Senhor para a nossa vida, nós passamos a viver uma nova dimensão de relacionamento com o Senhor. Pedro, ansioso, agitado, intenso, é transformado pelo Evangelho, pela graça do Senhor. Olha para a sua vida e vê: uma mão poderosa do Senhor me arrancou de um lugar que ninguém poderia me arrancar. O Senhor fez em mim o que ninguém poderia fazer. Eu tenho certeza que quem fez isso foi Ele, não fui eu e nem ninguém que está próximo de mim. Eu reconheço a poderosa mão de Deus na minha vida. Depois, ele diz: ansiedade, você não vai ter espaço comigo não, porque eu descobri e reafirmo: Deus cuida de mim. Quero deixar com você essas duas frases: poderosa mão de Deus, cuidado do Senhor. Nós ficamos com os olhos abertos, tentando resolver tudo do nosso jeito, do nosso modo. Há momentos na nossa vida que nós precisamos fechar os nossos olhos, e esse é um deles. Fechar os nossos olhos para nós orarmos, fecharmos nossos olhos para nós falarmos com o Senhor. E à medida que fechamos os nossos olhos, nós passamos a ver melhor, porque é assim que o cristão vive. Ele deve passar mais tempo em oração do que em ação. São duas coisas que devem acontecer, mas a ação não pode substituir o tempo da oração. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor nessa hora. Pai, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e reconhecemos que o Senhor é poderoso, que a poderosa mão de Deus se manifestará oportunamente na nossa vida, a ponto do Senhor nos erguer, nos tirar da prostração e nos exaltar. Aprendemos na Tua palavra que podemos lançar ao Senhor e diante do Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, e o seu cuidado é que faz a diferença na nossa vida. Traz à memória de cada um de nós a experiência na poderosa mão do Senhor,
a experiência dos cuidados do Senhor. E que ao fecharmos os nossos olhos como agora, o Senhor nos traga à memória as ações poderosas do Senhor, o cuidado do Senhor conosco. E ao invés de nos preocuparmos, de estarmos ansiosos, que nós estejamos firmes e fortes, sabendo que o Senhor está no controle, que o Senhor está agindo, que o seu poder é incomparável e que não há nada melhor na vida que saber que o Senhor está conosco. Pai, Paizinho, muito obrigado por permitir que, apesar de fecharmos os olhos, o Senhor se revela a nós e nós possamos ver os teus feitos na tua palavra e na nossa história. E é por causa disso e por causa da sua ação que nós queremos continuar marchando em segurança e firmados no Senhor, alternando o tempo da nossa vida, olhos fechados para enxergarmos, olhos abertos para obedecermos, em nome do Senhor Jesus. Amém.